gente, nós estamos aqui começando mais um Falando sobre a Palavra. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre marcas. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, para fazer comentários, tá bom? Mandem pra gente na nossa rede social e o pessoal que está assistindo a gente aqui também, tá bom? Fiquem à vontade. E hoje nós vamos fazer a pergunta que é: o que é marca? E aí, Kéter, o que é marca? Conta pra gente. O que são as marcas? Oi, gente. Eu tô falando alto. Marca. Marca é algo que você carrega com você. Seja, digamos que um símbolo ou até mesmo aquela que tá dentro de você. Né? Que às vezes você não... Como é que eu posso dar um exemplo mais claro? É algo que te identifica. Algo que é a sua identidade, vou falar assim. É a sua identidade, né? É uma marca que você tem, seja lá qual for, mas é uma marca que você leva com você para todos os lugares, porque está dentro de você. E é isso. Alguém complementa? Complementei-la, né? Assim. É a sua identidade, né? É uma marca que você tem. Eu não acredito que seja a sua identidade, mas muitas vezes quando você é marcado por alguma coisa, marcado por uma doença, marcado por uma situação, você acaba sendo não reconhecido, mas fica exposto àquilo. Uma pessoa que tem a marca da depressão, logo tem uma marca. A pessoa que tem um vício, logo tem uma marca. A pessoa que tem Jesus, logo tem uma marca. Você já acabou? Já? Biel, quais são essas marcas que Jesus tem para nós? Vixe, é tanta. São muitas. Que assim, todo mundo, ela sendo Jesus ou não, ela passa por algum problema. Ou dentro de casa, ou na escola, ou até mesmo na rua, ela passa por algum problema. E esses problemas, eles vão fazendo com que ela vai retendo muita coisa ruim. Então, por exemplo, se ela não recebe amor, por exemplo, de alguém, ela carrega dentro dela um sentimento, sim, um sentimento de rejeição. Então, dentro dela tem uma marca de rejeição. E a partir do momento que ela... Que assim, ela tem que também partir do ponto de reconhecer isso e falar, não, eu não quero mais viver dessa maneira, eu não quero mais viver rejeitado. Eu quero receber um amor. Ela pega e ela começa a entender Jesus de uma forma diferente. Então ela recebe Jesus e a marca dele vem, né, para essa pessoa. Então ele já começa a transformar dentro dessa pessoa. Então se ela não recebe amor, ela aceitando Jesus, ela buscando ele, automaticamente ela já vai receber esse amor. Porque toda marca ruim que nós temos, toda marca de tristeza, de doença, de rejeição, de falta de empatia, a partir do momento que ela tem despertar e ela quer mudar, ela precisa imediatamente para os pés de Jesus, que aí sim começa ali uma transformação. E ela começa a receber a marca de Jesus e tudo aquilo que está ferido já vai começar sendo preenchido pelo amor dele. Porque primeiro ele começa com amor. E ele vai transformando, vai acrescentando mais coisas. E aí tudo aquilo que era marca até mesmo de coisas do mundo que a gente carregava, vai sendo substituído pelas marcas de Jesus, né? Só que primeiro ela precisa reconhecer e de fato querer mudar, né? Então, a partir daí começa uma mudança já e uma substituição da marca do mundo para uma marca de Jesus para nós, né? E eu queria saber, de qualquer um de vocês, uma marca assim que Jesus ele mesmo transformou na vida de vocês, uma marca que vocês carregam de Jesus. Isso. Antes eu queria só ressaltar, que é importante ressaltar, que as marcas de Jesus, elas são maravilhosas. Porque quando a gente fala marca, fulano foi marcado por algo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é algo terrível, é algo ruim. Então as marcas de Jesus, que como o Gabriel falou, que substitui aquilo, que são marcas que o mundo tentou colocar em você, e algumas vezes ele até deu uma cutucada em você com aquela marca, que doeu bastante. Aquelas marcas de Jesus são maravilhosas, elas vêm para substituir aquilo que é dor,
aquilo que é a tristeza, aquilo que é a depressão, aquilo que é a rejeição, tudo isso que começa nos ferindo por dentro. Porque a marca, em primeiro lugar, dá por dentro. E depois ela fica exposto na nossa vida. Isso. E você começa a, como a Sara falou aqui, você começa a transferir, você começa a transbordar aquilo. Como é a palavra mesmo? Contaminação. Porque você não contamina só coisa boa. Você contamina coisa ruim também. Você contamina aquilo que flui de você. Você expressa aquilo que você tem dentro de você. Então, se você tem algo bom, logo você vai derramar algo que são bom. Se você tem algo que é ruim, você vai derramar aquilo que é ruim. Quando a gente fala de marcas, todo mundo se remete às coisas ruins. Só que a gente tem marcas que são boas. Então, marcas de felicidade, marcas de momento em família, marcas que nos dá esperança de vitórias. Então, assim, a gente precisa entender que as marcas que a gente tem, elas servem para experiências. São experiências que a gente teve. Uma criança, quando aprende a andar de bicicleta e ela se machuca, é a primeira marca que ela tem, um machucado, uma ferida. Dependendo de como ela caiu, fica até cicatriz. E é uma marca que todo dia ela vai crescer e falar, quando eu era pequeno, eu fui andar de bicicleta e não sei o que e tal, e aí eu caí de bicicleta e tal, e essa aqui é a cicatriz que fica no meu corpo. Essa aqui foi a que ficou no meu corpo. Só que a gente tem as marcas que a gente tem com Jesus. Quais são elas? As marcas de experiências que a gente tem na presença dele. A gente adquire elas como? Estando com ele. Orando, jejuando, como a gente já falou em diversos programas. Da gente pegar e falar assim, vamos orar, vamos louvar, vamos ter um tempo de adoração, peraí, vamos agir diferente, quais são as atitudes que a gente tem que ter para ser diferente. E aí quando a gente fala nisso, vem as marcas, eu vou responder a sua pergunta que você falou. Quais são as marcas boas, as marcas que a gente teve com Jesus? A marca que eu tive com Jesus foi todas as vezes que eu precisei dele. E de verdade, precisei, chorei, e ele lá e me abraçar e me consolar, porque isso chama amor. A primeira marca que ele derramou sobre a minha vida foi amor, foi zelo, foi cuidado. Então a primeira marca que eu tenho em mim é a marca de amor. E isso me faz o quê? Ter a vontade de me relacionar com ele. Então, todas as vezes que eu penso Jesus, aí você pensa assim, amor. Fica assim bem claro. Sabe a palavra flutuando na sua cabeça? Jesus. É basicamente isso. Porque aí a gente pensa e fala assim, mano, Jesus, vamos pro amor. E aí ele, nessa base do amor, que ele pegou, por amor ele salvou a gente. Por amor ele morreu pela gente. E ele ele viveu todas aquelas marcas de dores, de tristezas, exatamente pra gente ter as marcas boas. Que é a marca do amor, da compaixão, da misericórdia, da paz, da bondade. Então a gente precisa olhar e procurar em nós quais são essas marcas. Porque são elas que vão nos ajudar quando a gente não conseguir mais. Quando a gente pegar e falar assim, peraí que eu vou desistir. Vou desistir. E aí a gente lembra daquilo que Jesus fez. Ah, mas eu não estou na igreja, mas eu não vivo com Jesus e tal, não sei o quê. Mas sempre tem algo que você viu que Deus fez. Um livramento, uma salvação que ele fez, uma cura. Tipo, sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa nas nossas vidas que a gente pode olhar e ver que tem esperança. Às vezes, essa expressão de amor é Deus usando uma pessoa. Tem uma pessoa ali que está sempre com a gente, que está aconselhando, que está ali, que aquilo que a gente precisar, ela está ali. É uma expressão, porque Deus ele usa as pessoas para falar conosco. Entenderam? E é bom lembrar que tem uma grande diferença entre marca e ferida. Porque geralmente as pessoas passam por feridas, por dores e acham que aquilo as marcou. Mas não é uma marca, é simplesmente uma ferida. Né? Eu, por exemplo, aqui uma vez eu caí de bicicleta quando eu era garoto. E foi uma queda bem feia. E quando eu caí, ficou na carne viva aqui na minha mão. E doeu demais, ficou uma ferida muito grande, demorou muito tempo. Só que ela sarou, ela foi coberta, a pele se renovou. Só que de toda aquela ferida, veio a cura sobre ela e ficou uma marca. Então, toda vez que eu olho e eu vejo essa pele mais escurinha aqui no cantinho, às vezes as pessoas não veem, mas eu vejo e eu lembro. Eu lembro que eu fui ferido, mas aquela ferida não dói. Aquela ferida não está mais em mim. Ela até passou por mim, mas ela não existe mais em mim. O que existe é a lembrança de uma marca de cura. E Jesus faz isso com a gente.
Porque nós passamos por dores, passamos por decepções, passamos por traições, passamos por tanta coisa e aquilo gera ferida em nós. Então talvez a pessoa está assistindo e fale assim, eu fui marcado por uma traição. Não, você foi ferido por uma traição. Eu fui marcado por uma decepção. Não, você foi ferido por uma decepção. O que vai deixar uma marca em verdade em você é Jesus. Porque você vê Jesus, por exemplo, quando ele vai lá se encontrar com os seus discípulos, ele chega até eles e Tomé não acredita, né? E ele mostra o que para Tomé? As marcas das mãos dele, que não eram mais feridas, agora eram só marcas. Porque aquilo não doía mais. Mas Jesus estava marcado por aquilo que ele fez por nós. Se for doer em alguém, essa dor vai para Jesus. As nossas aflições, as nossas dores, nossos traumas, nós temos que depositar em Jesus. Porque a dor fica com ele, a ferida fica com ele. E em nós ele coloca uma marca daquele que é curado, daquele que é transformado. Então eu tenho que perceber o seguinte, se eu fui ferido, se eu fui ferida, se eu fui tratado de uma forma que aquilo me trouxe mágoa, rancor, dor, tristeza, eu preciso de alguém que vai trazer uma cura, um bálsamo. Sabe quando você passa aquela pomadinha, quando você machuca, você passa aquela pomada e você fala, ai meu Deus, ufa, né? Ou você se queima, você abre a torneira e põe a mão embaixo. Jesus faz isso. Tá doendo muito, tá doendo demais. E aí vem Jesus e você, ufa, graças a Deus que tem Jesus para me trazer cura. Então essa é a grande diferença. Nós somos marcados por Jesus que traz a cura. E as pessoas têm que abandonar suas feridas e entregar essas dores para Jesus para que ele possa marcá-las com cura também. Isso também entra até o que a gente estava falando antes de começar o programa, falando que as pessoas muitas vezes são machucadas, elas passam por uma situação e elas ficam revivendo aquilo, fazendo aquilo a marca na vida delas, como se aquele momento fizesse parte da vida dela para sempre, como se aquela ferida fizesse parte da vida dela para sempre. Não, foi como o presbítero falou, foi uma ferida ali do momento da queda de bicicleta. Eu já tive muitas, mas a dor não dura para sempre. Não tem eu com 26 anos hoje parar e ficar lembrando de quando eu tinha 6 anos, que eu comecei a aprender a andar de bicicleta, eu me lascava muito de queda e ficar sentindo a dor naquele dia, ficar chorando igual naquele dia, não cabe mais a mim. Não, pode falar. Vou lembrar de uma surra que a gente levou. Eu lembro de uma surra que a gente levou. Ver a raiva. Ficar triste. Aí do nada eu tô aqui com a minha mãe conversando, eu lembro de quando ela... Aí eu falo assim... Ai, tá doendo. A pessoa não fica brava, né? Você errou e foi corrigido. Tem que ser apresentado. Aprendizado. Vamos por parte, senão não consigo falar tudo, ó. Porque, na verdade, a lembrança daquilo tem que ser o motivo da surra ter acontecido. Para não ser repetido. Porque foi uma correção, na verdade. Sim? Ai, ai. Deixa eu ver. O que mais a gente pode falar sobre marcas? Porque as marcas ruins a gente já sabe que a gente não quer falar das marcas ruins. Na verdade, ninguém quer falar das marcas ruins. Não alimente reviva marcas novamente. ruins. Exato. A gente não pode alimentar isso. A gente tem que alimentar aquilo que é bom. Então, peraí, uma surra. Por que minha mãe me bateu? Peraí, minha mãe me bateu por causa que eu fiz isso, fui desobediente com ela em tal situação, levei uma surra mesmo porque desobedeci, bem feito pra mim, porque se eu não tivesse feito eu não tinha apanhado. O que eu vou aprender com isso? Nunca mais eu vou fazer porque eu sei que isso vai ferir ela. Relembrar, ela pode abrir portas para reviver a situação. O que eu ia falar é que, por exemplo, você pode até pensar naquilo, só que esporadicamente, para você usar isso para curar uma pessoa, né? Sim. Isso. Pode falar. Porque tem que ser o resultado. Aqui, quando você relembra aquilo que é ruim, é para você testemunhar. Então é para ver cura através daquilo que você vai falar, é para ver transformação, libertação, para abrir o entendimento, para ver as pessoas, fazer as pessoas enxergarem diferente. Porque se Deus fez nas nossas vidas, Ele faz na vida das pessoas também. Continue. Isso. Um falo completo. E por mais que tenha marcas assim na sua vida que você não quer nem tocar, você não quer nem falar, porque você acha que aquilo não tem jeito, Jesus, Ele cura tudo.
Você pode ter sido marcada por um abuso, Jesus ele cura. Você pode ter sido marcada por uma humilhação, Jesus cura. Você pode ter sido marcado por uma situação muito constrangedora, Jesus cura. Ele cura todas as coisas. Aquela situação ruim não te define. Aquela situação ruim não vai definir a sua vida. Jesus ele tem cura para todas as áreas da sua vida. Jesus ele tem uma marca sobre nós, a marca de mais que vencedor, a marca de filho, filho amado, a marca de alegria, marca de proteção. Ele é o pai que cuida, o pai que ama. Ele é maravilhoso, ele quer cuidar da gente. Basta nós falar aqui, Jesus, foi aqui que doeu, foi aqui que está machucando. Eu reconheço que eu não sei lidar com isso, eu preciso da sua ajuda, porque eu também não quero viver dessa forma. Eu não quero viver triste, eu não quero viver chorando, eu não quero viver se importando com o que os outros falam. Então, por favor, me cura, Jesus, porque com a sua opinião eu me importo. E se importe, gente, é muito importante a gente se importar com aquilo que Jesus fala e obedecer. Se importa com a de Jesus. Isso. Você quer se importar com a opinião, se importa com a de Jesus. Ele nunca vai falar algo que você não é e nunca vai pedir pra você fazer algo que vai te ferir. Porque muitas vezes a gente tem aqueles amigos que, olha, só misericórdia de Cristo, viu? Amigos, aqueles amigos bem da onça, aqueles amigos que levam a gente pra se lascar, gente. E aí, a gente tem aquele bando de amigo. Ah, vamos todo mundo pular na piscina de ponta cabeça. Vamos pegar e vamos brincar de ficar lá no fundo 10 minutos. 10 minutos, gente. Quer morrer? Aí você fala, não, topo. Porque senão depois eles não vão falar que... Ah, não, depois eles falam que eu sou fraco, isso, aquilo outro. Jesus, ele nunca vai fazer isso com você. Se ele for pedir pra você fazer algo, vai ser pra você fazer algo... Ele nunca vai ferir sua confiança. Ele vai pedir pra você fazer algo que vai te edificar, que vai te curar, que vai te trazer alegria, renovo, vai te trazer coisas que vão ser boas pra vocês. Então, assim, quer se importar com a opinião? Chama Jesus. Jesus, e aí, o que o senhor acha? Tá achando o que da minha roupa? Tá achando o que dos lugares onde eu tô indo? Tá achando o que das minhas amizades? Tá achando o que da minha família? O que eu posso fazer pra melhorar? O que o senhor tá achando de mim? Tô sendo uma boa pessoa? Tô te agradando? E aí, Deus, como é que eu faço? Como é que eu falo? Como eu me porto? E aí, como é que eu vou me sentir agora? Porque se a gente fizer isso, cara, a gente tá bem. E aí Jesus vai sentar-se do nosso ladinho e falar assim, então, vamos conversar? Deixa eu te falar, se você fazer dessa forma, vai ser melhor. Aí você vai virar e falar assim, quê? Por quê? Aí, se ele quiser, ele vai te explicar na hora. Mas se ele não quiser, você vai entender o motivo. Ou não, você só vai fazer e a pessoa... Exato. E a pessoa que estiver recebendo isso, ela vai entender o porquê. E se tá tudo bem, se a pessoa entender, Jesus começou uma obra, foi uma sementinha plantada, tá tudo certo. Ele trabalha conforme o interior. Se tem alguém que te conhece, foi aquele que te criou. Então, ele sabe o que tem dentro de você. Então ele sabe que se ele falar ali na hora, você provavelmente vai criar uma resistência, se não está curado ainda, para ele revelar todas as coisas. Se ele pode te fazer te entender daqui anos, porque ele te conhece, ele faz dessa forma. Ele se relaciona com cada um, por exemplo, a forma que ele se relaciona comigo não é a mesma forma que ele se relaciona com o Gabriel, porque somos extremamente diferentes. Ele me conhece e ele conhece o Gabriel. E ele se relaciona com cada um conforme a essência que ele criou. Exato. Uma marca também, que é importante a gente falar, é a marca de perdão. Porque tem muita gente que vive, fica revivendo erros, fica remontando erros, e a pessoa não se perdoa. E ela acha que aquilo que ela fez, Deus também não vai perdoar. E a pessoa fica aprisionada num sentimento que não existe, numa realidade que não existe. Realidade essa que ela montou na cabeça. Ou alguém passou para ela de que Deus não perdoaria tal pecado, não perdoaria tal ação. Coloca o limite nela mesma, né? Exatamente. Porque sempre volta para a mesma coisa. Sempre volta para a mesma coisa. A mesma Deus barreira. quer libertar, mas ela sempre volta. Não, Deus não me perdoa, Deus não vai me perdoar por isso. Você precisa pegar e pular um murinho que tem ali, bem pequenininho, que você fazer a perna assim, você passa. Aí você fala assim, mas eu não vou fazer isso. Ai, meu Deus. Será que Deus me perdoa? Isso que eu fiz, Deus vai me perdoar? Deus perdoa, Ele perdoa. Acho que foi. Sim, a gente está falando de arrependimento, a gente está falando do sentimento da pessoa, porque tem gente que talvez aprendeu assim ou pensa assim e acha que Deus não vai perdoar. Cometeu um erro muito grande e acha que assim, Deus não vai perdoar esse erro que eu cometi. Não importa o erro que você cometeu. Se você se arrepender, se você buscar de verdade, com o coração aberto, Deus vai te perdoar.
Jesus já morreu na cruz pelo pecado que você cometeu. O que você precisa é abrir mão das suas certezas, abrir mão do seu modo de vida e se desprender dos erros que você está cometendo. Fala, Deus, eu cometi esse erro, é gravíssimo, mas eu não vou fazer mais. Eu me arrependo de verdade. O Senhor me perdoa? Claramente Ele vai te perdoar. Acho que falando sobre a palavra que a gente falou sobre isso, eu falei com alguém, não lembro. Caim, ele matou o irmão. Foi o primeiro homicídio do planeta, da história da humanidade. Foi falando sobre a Foi, palavra. né? E assim, ele cometeu um homicídio logo depois de um aconselhamento com Deus. Então Deus foi lá e aconselhou Caim. Falou, Caim, é o seguinte, tem um negócio aí no teu coração, tem um sentimento aí, e esse desejo que você tem é contra você. É só contra você. E cumpre você dominá-lo. Eu não posso fazer nada, é você que tem que dominar isso. E mesmo depois de ser aconselhado por Deus, e Deus dá uma direção para ele, ele foi lá, não obedeceu e matou o próprio irmão. E aí você pensa, pronto, agora Deus vai matar Caim também. Não, Deus vai lá e coloca uma marca de proteção sobre Caim. Ninguém coloca a mão sobre esse rapaz. Por quê? Porque Deus é um Deus perdoador. Porque Deus é um Deus que protege. E não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha vivido, Deus está pronto para te perdoar. Deus não vai deixar você à deriva, né, no meio de tantos erros, de tantas coisas, não. Deus olha por você. Você é especial. Ah, se eu sou diferente dos outros, pense que sim. Porque Jesus não morreu por todos. Jesus morreu por você. Eu tenho que pensar, Jesus não morreu pela humanidade. Jesus morreu por mim. Foi por mim que ele morreu. É pessoal. O negócio é pessoal. Então assim, se eu levar como pessoal, eu não vou pecar contra ele. Porque se ele morreu por todo mundo, então, eu não sei, dá para dar um jeitinho aqui. Não, ele morreu por mim. Foi só por mim que ele morreu. Então ele apanhou por minha causa. Ele sofreu por minha causa. Ele foi cuspido por minha causa. Ele andou num sol mais quente do que esse, descalço no chão, num chão de pedra. Sem água. Sem nada, apanhando, sangrando, sofrendo. Foi achincalhado, foi humilhado. Que botaram na placa humilhando ele lá. Ó, o rei dos judeus aqui, ó. Se ele é rei, como é que morre desse jeito? Era mais ou menos isso que estavam falando. E tudo isso por quê? Por minha causa. Então eu tenho que entender em duas formas. Primeiro que o meu pecado está perdoado. Eu preciso tomar posse desse perdão, me arrependendo e mudando o meu comportamento. E outra, se eu levo isso como pessoal, como é só para mim, eu não vou fazer de novo. Eu não vou fazer, porque eu não vou remontar isso em Jesus. Falar, Jesus, faz outra vez aí, porque na verdade eu quero pecar. Não, acabou. Eu não terei feridas. Eu serei marcado por um Deus perdoador. E também, tudo que Deus nos marca é para o nosso bem. Essa questão do Caim, por exemplo, eu ia falar outro nome, Jesus, socorro, do Caim. Muita gente interpretou que na verdade Deus estava castigando ele, que estava excluindo ele. Ah, porque não é para ninguém tocar nele, não é para ninguém fazer nada com ele, né? Na verdade Deus estava protegendo. Por quê? Pensa o tanto de gente que não queria pegar esse menino depois que ele fez isso. E Deus fala, ninguém vai tocar nele. Era uma proteção, era uma marca de proteção. Então, por mais que você não entenda aquilo que o Senhor está fazendo, é para o seu bem. Tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Tudo coopera para bem daqueles que amam a Deus. Tem que repetir, gente. Ela fica falando sem microfone? Então. Foi mal. E tem aquilo de ferida aberta, né? Que, mano, se você não fecha uma ferida, ela começa a infeccionar, começa a dar mau cheiro. Começa a criar bichinho. É. Precisa de remédio. Toda Precisa ferida pra ser limpar. sarada também dói. Sim. Precisa de álcool, vai arder? Fazer o quê? Tem gente que foge da cura porque dói, não pode fugir. Quanto mais você foge, mais pior não existe. Pior fica a sua pior fica a sua dor, porque é algo que fica se extravagando, fica piorando o negócio. Sim. Um exemplo, como é que fala? Extravagando, fica se abrindo, ficando grande. Se expandindo. Crescendo a ferida. Que isso? Eu acho que vocês entenderam aí? Não, uma só, uma com dois, você entendeu? Aí, ó, um só, quer dizer que eu tô falando bem, só ela.
Ela deve estar viajando. Brincadeira, não tá não. Tô brincando, meu amor. Eu sei que você tá prestando atenção. Uma de 3, então tá bom. A gente só muda o palavrear. Meu Jesus. Só mudar a palavra. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E... Sim. É verdade. Vai uma vez só. Se você não trata, ela vai permanecer doendo e ela vai trazer consequências piores. Porque Você quer falar? pode tornar uma infecção generalizada até levar à morte. Toda ferida que precisa ser, toda ferida que precisa ser sarada, precisa ser tratada, ela só vai doer uma vez, né? E quanto mais você impede esse tratamento, quanto mais você resiste, mais dói, mais infecciona e mais traz problema. É verdade. Porque um problema vai acarretando outro. Sim, então é necessário a cura, é necessário. E só Jesus traz a cura 100%. Só. Sim. Uma coisa que Jesus falou pra mim há um tempo atrás, que ele me ensinou, ele falou assim: Sara, é melhor doer uma vez pra nunca mais doer. Aí eu peguei e falei assim, então vamos fazer doer tudo, porque eu não quero mais sentir isso aqui nunca mais. Não, gente, esse negócio de dor, de chorar, não é comigo. Quer pra doer? Dói tudo de uma vez. Dói parecendo que você vai morrer. Mas que nunca mais se repita. Sim. Igual um espinho no pé. Ou você arrancar de uma vez. Igual espinho no pé. Ou você tira ele de uma vez, ou fica lá, fica doendo, uma farpinha. Vai ficar, ai, tem farpinha. É, dói mesmo. Dói, eu pisei nos ali. Machuca. É pior. Ah, tá. Se deixar no pé, machuca. E também... Não. Ah, sim. Foi. É verdade. Foi. Sim, e às vezes assim, tem situações, coisas que nos entristeceram, que trouxe marcas nas nossas vidas, que Deus ele nos lembra, mas não pra gente reviver, mas pra trazer cura na vida das pessoas. Então assim, ai, um dia eu peguei, tropecei e caí, aí a criança caiu uma vez na vida, ai, tá doendo, ai meu Deus do céu, socorro. Aí você fala assim, não, mas deixa eu te contar uma história. Um dia eu tava brincando assim, quando eu era criança, me machuquei dessa forma. Olha só como tá, já tô bem, nem tinha lembrado, só lembrei agora porque você caiu. Entenderam? E o interessante é que assim, quando você passa esse processo da cura, muitas vezes vem uma situação igual para tentar te abalar de novo. E você já está curado, então você já sabe o processo e o que você deve fazer. Curado, você já sabe o que você faz. Sim. Agora, se você for curado, você já sabe o que você pode fazer para evitar aquilo. Agora, se você não foi curado de verdade, aquela ferida vai ser aberta novamente, porque ela não foi tratada a profundo. Uma pessoa, quando ela pega e ela quebra uma perna, ela precisa colocar o osso no lugar, dependendo do lugar que foi. Se ela não colocar o osso no lugar, para ele poder reventar e colocar tudo juntinho, novamente, não é, eu esqueci agora o nome da palavra, mas para ele poder juntar novamente, para colar de novo, para ele precisa ter esse processo. Se a pessoa não fizer isso, o osso nunca mais quebra, ela não anda mais. Entenderam? Dependendo do lugar, dá para voltar pro lugar. O meu avô, quando ele quebrou a perna um pouquinho antes, e aí ele quebrou, tipo, bem no meio. Meu avô já era um senhor de idade, já tinha lá seus 70 anos. O osso dele não tava calcificando, tava saindo pozinho, não fazia mais esse negócio de voltar. Entendeu? Mas ali é outra situação. Se você entender que quando você abrir uma ferida para ela ser limpa, de verdade, a profundo, você pegar e entender. Hoje eu decido que eu nunca mais vou sentir a dor disso. E você deixar ser limpado, você nunca mais sente isso. Nunca mais. Eu tive uma situação um tempo atrás que eu falei para Jesus. Falei, Jesus, doeu muito. Eu não acredito no que aconteceu. E para mim foi algo assim absurdo, que me doeu a alma. De eu pegar e ficar dias falando com ele. E eu tava de castigo de lavar louça, aí eu sentava, a minha janela fica a pia e tem uma janela. E eu ficava olhando lá, e eu começava a conversar com ele e tal, não sei o quê, e eu não acreditava. E aí eu fiquei praticamente uma semana falando com ele, teve um dia que eu falei assim, ó, Senhor, é o seguinte, tira isso daqui. Porque me dói toda vez que eu lembro, eu não quero mais sentir isso. Foi assim, ó. Primeira vez que ele fez isso, foi uma vez só na minha vida, que ele literalmente... Na hora eu parei de sentir.
E tem feridas que elas demoram um pouquinho mais, que é um processo. Mas tem feridas que é uma decisão. É posicionamento. Entendeu? E ali eu tive a marca de cura. Porque eu nunca... Hoje eu lembro e fico assim, que boba. Nossa, por isso. E até compartilhar uma que, por exemplo, eu, tipo, tinha muito ego, né? Muito ego. Então, tipo, era eu, pra mim, por mim, sabe? É. Deus no céu, Gabriel na terra. É, depende do assunto. Depende da situação. E aí, isso, tipo, conforme o tempo vai passando, vai prejudicando você muito, né? Porque aí o ego vai crescendo absurdamente. E chegou um momento que estava atrapalhando muito, até mesmo para eu me aproximar mais de Deus. Hã? Alguma coisa era grande. Era maior, era muito grande. E, tipo, isso foi prejudicando até mesmo o meu convívio com Deus, né? E aí, cheguei num momento e falei, meu, Senhor, não dá mais pra viver assim não, mano. Não dá mais pra viver assim não. Tipo, tira esse ego de mim, né? Porque tá me atrapalhando em tudo que eu faço. E a marca da cura veio, mano, tipo, servindo. Ele me colocou pra servir. Falei, mano, você quer tirar esse ego? Então você vai servir. E aí acontecia muita situação pra eu realmente servir a pessoa. Tanto no trabalho, quanto na rua, na igreja. Então, tudo que acontecia pra mim, pra tirar esse ego, era servindo as pessoas. E aí essa marca de cura, ela tá registrado, né? Então, tipo, se vinha algo em mim que o ego quer crescer, eu já sei o que eu devo fazer. Fala, mano, pra abaixar de vez, eu vou servir, já era. Que o ego já vai embora. Né? Isso foi uma ferida que eu tinha, que Jesus veio, transformou e veio a cura. Né? Glória a Deus. A nossa convidada, você quer falar alguma coisa? Eu quero falar assim. Você não deu um sinal pra gente? Não, era referente a ela falando. Da questão do posicionamento também. Porque às vezes a gente tem ciência que aquilo. Às vezes você é consciente daquilo que você está fazendo. Porém, você não tem um posicionamento correto. Por exemplo, o abrir mão. A questão que o presbítero falou do perdão. Às vezes eu sei que eu tenho que perdoar, por exemplo, a Sara. Seja lá, algo que eu fiz pra ela que foi ruim, e aquilo me incomodou. Aquilo me incomodou, porque o Espírito Santo ele incomoda, né? Ele fica ali, você não vai perdoar, eu falo, não? Você vai ficar quanto tempo assim? Então, assim, ele pega, ele incomoda você, mesmo você fala, não vou me desviar. Me desviar da Sara, né? Vou andar pro outro lado que ela tá. Então, assim, tem essa questão também. Eu vou pegar e falar, Senhor, eu vou abrir mão disso, porque eu não quero ficar assim com a Sara. Ó, Sara, aconteceu isso, e é isso. Pra ficar certo, até porque, mano, isso é... Aí já é uma escolha sua. A minha parte com Deus eu fiz. Ó. Aí já... Se a pessoa não quer, mano, é com ela e Deus. Exatamente. A minha parte, falei, Senhor, eu fui lá e ela não quis. Pronto, aí você se resolve com ele. Mas a questão do abrir mão, eu tirar essa questão e não alimentar essa questão do ódio, da mágoa, do rancor que eu tava falando com vocês, né? Que muito lá atrás eu tinha essa questão de ser uma pessoa muito rancorosa. A pessoa falou tal coisa e falou, ai, sai daqui, some. Não quero. Por favor, nunca mais eu quero te ver na minha vida. Sai, eu vou pra calçada. Essa rua, por favor. Pra calçada, não quero falar com você. Então, assim, tem esse se abrir também pra ser curado. E, gente, se abrir nem sempre vai ser confortável. Não é. Mas, assim, depois que Deus ele começa a trabalhar, mano, muda tudo, transforma. Tem que ter transformação. Isso é algo que Deus ele já tá me falando há muito tempo. Quando você, por exemplo, lá em Coríntios fala que você é nova criatura. E não só uma nova criatura, eu me batizei, enfim. Eu me batizei, eu tô vivendo com Cristo, porém é todos os dias essa nova criatura. Não é só porque eu peguei e desci nas águas, não é só aquele momento com essa nova criatura, é todos os dias no meu posicionamento, no meu comportamento, é em tudo. E aquilo ali, mano, tipo, gera transformação. Todos os dias você vai praticando a palavra dele. Todos os dias você vai vivendo aquilo. E aquilo vai gerando que aquilo que você praticava antes, você não cabe mais a você hoje. Porque você entende que aquilo era errado, de alguma maneira aquilo feria a Deus. E você hoje tem esse entendimento.
Entendeu? Isso, pessoal. Eu só ia falar que, na verdade, é corrigindo, né? Que a Catherine falou que o Espírito Santo incomodava ela. Não, corrigindo isso mesmo, de o Espírito Santo incomodar. Que eu também errava assim. E aí o presbítero, ele me ensinou. Que o Espírito Santo ele não incomoda, né? Ele abre o nosso entendimento. É isso aí, gente. Então, sim. Ele chega em mim e me dá um alerta. Fala, e aí, Sara, vai continuar? Exato. Se você o quê? Continua, presbítero. Se você tem um incômodo interno, é uma coisa. Ele pode colocar um incômodo em você, mas geralmente incômodo tem relação com pecado. Quando ele te mostra alguma coisa, as pessoas, eu me incomodo quando eu ouço isso. O Espírito Santo está me incomodando aqui. Não, ele não te incomoda. Ele está te abrindo entendimento, ele está te revelando, está te dando uma direção, te dá um alerta. Ele está fazendo alguma coisa para chamar a sua atenção. Porque ele é amoroso, ele ensina, ele dá o caminho, ele é a luz. Então assim, ele não chega a incomodar. O que incomoda? Satanás incomoda. Né? Uma ferida incomoda. Esse tipo de coisa incomoda. Agora o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, não. Ela cura, ela transforma, ela muda você completamente de feição, de pessoa, de caráter, de absolutamente tudo. Então Satanás, o Espírito Santo não nos incomoda. Ele pode até gerar um incômodo dentro de você para tirar algo de você. Porque quando ele entra em você, entra em conflito duas coisas. O você e ele. E aí gera aquele incômodo dentro de você. Porque ele está tentando encontrar um espaço do qual o você, ou aquilo que você não tira dentro de você, entra em conflito com ele. Aí gera aquele incômodo interno. Então assim, o Espírito Santo não incomoda. Ele faz muita coisa, mas incomodar alguém, isso ele não faz. Porque até passa do limite do relacionamento. Porque ele te dá aquela liberdade. Se ele fica te incomodando, não é liberdade. Ele está tentando te forçar a barra. Não é? No nosso português, se você falar que está te incomodando, ele está forçando a barra para tal. Não, você tem que decidir. Você tem que escolher por decidir. Fica lá cutucando assim. É, como se estivesse cutucando você. Exatamente. Desculpa. Não, ele não incomoda. Ele te faz carícias, ele te abraça, ele te beija. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então assim, bem lembrado, Gabriel. A gente dá uma corrigida nisso daí, porque é um crentez que... Mais um crentez que a gente tem que limpar daquilo que a gente fala. Então assim, o Espírito Santo tá me mostrando, o Espírito Santo me revelou, o Espírito Santo me ensinou. Então assim, vamos mudar o linguajar para a gente poder também, até para que quem não conhece essa dinâmica do Espírito Santo, entender também. Ah, caramba, por que está incomodando o rapaz? Por que está incomodando o rapaz? Porque o Gabriel é mó legal, está incomodando ele por quê? Vou falar com o Espírito Santo, esse tal do Espírito Santo aí que está incomodando. Só um momentinho aqui, Gabriel, cadê ele? Cadê ele que eu falar com ele agora? Não vai incomodar meu amigo. Mas falando o que eu ia falar, não sei se vocês acho que não foi falado no começo, o significado de marca. Marca é a impressão que alguém deixa em um outro. Então você é uma... Ô tio, o selo é uma marca? O selo? Aquele selinho, aquele que antigo, daqueles que tipo uma borrachinha que você coloca um negócio assim. Não, mas a gente pode falar um dia sobre selo. Tá Vocês bom. podem colocar isso daí, o selo e o penhor do Espírito Santo. Pode falar sobre isso. É um tema interessante. É bom que vocês estudam um pouquinho sobre a doutrina do Espírito Santo, vocês aprendem mais. Mas você está assistindo, se você fizer o módulo 3 da Escola Bíblica Estrutural, da Escola Bíblica Fundamental da Igreja Estrutural do Amor de Deus, você vai aprender sobre a obra do Espírito Santo. Ela fala sobre o selo do Espírito Santo, fala do penhor do Espírito Santo, fala tudo sobre o Espírito Santo e ensina que ele não incomoda. Principalmente, tá? Mas assim, falando sobre a marca, é uma impressão, ou seja, é algo que foi deixado por alguém. E o apóstolo Paulo fala assim, não me incomode porque eu trago sobre mim as marcas de Jesus Cristo ou as marcas do Evangelho. Por quê? Porque algo foi impresso nele. Ele foi marcado por algo. Então quando você olhava para o apóstolo Paulo, você não vê mais aquele Paulo que matava pessoas. Mas agora ele é um Paulo que tentava evitar a morte das pessoas. Não uma morte física, mas uma morte espiritual. Alguém que antes odiava as pessoas, agora ama a ponto de dar a sua própria vida. Porque ele chegava ao ponto de dar a própria vida pelas igrejas. Porque ele corria o risco de morrer na prisão só de escrever cartas. Ele escrevia as cartas para o pessoal, ele mandava escondido e os guardas não podiam saber. E o guarda era salvo também porque ele lia a carta do cara. E era maravilhoso. Mas assim, ele recebeu marca, ele foi marcado exatamente por isso. Teve algo de Jesus impresso nele. Sabe quando você pega um produto que tem lá o código de barra?
Né? Você tem que ter um código de barra que se alguém passar o leitor, vai aparecer propriedade de Jesus Cristo. Então você tem que deixar ser marcado, tem que deixar ser impresso por Jesus. E quando você pega uma folha em branco e você faz uma impressão nela, aquela impressão não sai. E eu falo por conhecimento profissional. Então assim, você não vai conseguir tirar aquela impressão do papel sem usar uma forma química de que altere completamente aquele papel. Você vai acabar com o papel se tirar aquela impressão. É a mesma coisa, ninguém pode tirar a marca que Jesus Cristo faz numa pessoa, mas Jesus pode tirar qualquer marca que foi feita em você. Então, nós temos que nos deixar sermos marcados por Jesus. Ah, eu não consigo mais, Jesus vai deixar você conseguir. Eu não aguento mais, Jesus vai fazer você aguentar. Ah, mas eu não consigo mais andar com aquela pessoa, Jesus vai fazer você andar com aquela pessoa. É verdade isso. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Eu vivi muito isso na minha caminhada ministerial. Ai, eu não tô muito afim de ficar perguntando. Quê? Pera aí. Vai pulando. Eu que andava com jovem era o pior. Eu falava assim, você é louco, esse menino aí eu não ando mais não. Ensina. Aí você ensina a santidade pro cara, você vira de costas, quando você vira, tá agarrado lá com a menina. Aí não rola, aí 1, 2, 3 vezes, você fala, não. Aí eu tô quase fazendo igual o apóstolo Paulo, vou entregar pro Satanás. Né? O apóstolo Paulo fala isso nas cartas dele, né? É quase um diabo que te carregue. Então, ele fala isso nas cartas dele. Mas assim, aí o Espírito Santo vem sobre você e ele não te incomoda, ele te ensina. Você vai caminhar mais, você vai ensinar mais, porque você não está fazendo, não aprendeu o suficiente. E você não se entregou o suficiente por essa pessoa. Aí você pensa, caramba, meu, brincadeira um negócio desse, sacanagem. Mas eu vou obedecer. E você vai, porque você é marcado, e agora com as suas marcas, com as marcas que foram impressas em você, essas mesmas marcas vão ser impressas em outra pessoa. Por isso que vocês têm falado tanto durante o programa de que a gente não pode remontar as coisas, e outra coisa, de que as nossas feridas vão servir para alguma coisa. Elas não servem só para nos ferir, elas servem para ser curadas, e essa cura, esse processo de cura, um dia, Deus vai colocar alguém que estava exatamente na mesma condição que você estava, e precisa passar exatamente pelo mesmo processo que você passou, e ela precisa olhar para você e falar assim, caramba, a Catherine passou tudo isso, e olha a vida dela hoje. Se ela está assim hoje, eu posso passar por isso. Se um dia ela estava no pagode, e hoje ela não está mais no pagode, graças a Deus, eu também posso ser liberto do pagode, por exemplo. Entendeu? Deus tem libertação do pagode, do samba, do funk, essas coisas. E no céu só vai ter rock and roll, em nome de Jesus. Se Deus quiser. Deus gosta de rock. Eu não falei que ele não gosta. Jesus é cabeludo e é tatuado. É Buda. Ai. Jesus é cabeludo, barbudo, anda em grupo. Gosta de revolução, dorme no chão. Ele é roqueiro total, velho. É roqueiro. Tá bom, gente, tá bom. Vamos ver se ele quer isso aí. Tá vendo? Porque eu acho que ele não quer isso, não. Se ele quiser, a gente canta rock and roll pra ele. Sem problema nenhum. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Não? Tudo certinho? Se deixe ser marcado pelo Espírito Santo. Meninas, vocês têm alguma pergunta, menina? Certeza? Vocês entenderam tudo certinho? Se eu fazer pergunta, vocês vão saber responder. Ai. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, mandem pra gente, tá bom? Eu falei isso pra pastora ontem, que o presbítero brincou aqui, que é uma marca, tal coisa. E a pastora ontem falou, vocês estão prontas para falando sobre a palavra? Você que estava comigo, né? Sim, era nós. Vocês estão prontas para falando sobre a palavra? Eu estou. O que é marca? Nike. Adidas. Ela quase me bateu. Ai. Gente, como vocês podem ver, nós estamos sim num ambiente diferente, graças a Deus. É um ambiente muito bom, agradável. Só dando a nossa cara por enquanto. Sim, mas a gente tá amando esse sol que a gente vai falar na piscina daqui a pouco. Não, graças a Deus o sol já batendo na nossa cara. Podia estar chovendo, o sol tá aqui, bem pleno. Só não me queima pra eu ficar doendo depois. Somos gratos. Muito, Gratidão. muito. Estamos Brilhando, mas sim, grato.
Com certeza, muito grato. Gente, nós estamos passando um tempinho a mais aqui com Jesus. São uns 3 dias aí com Jesus, feliz, alegre, contente. Num ambiente muito bom, agradável, em comunhão. Todos nós paramos aqui um tempinho pra gente conversar um pouquinho sobre a palavra novamente, porque é um compromisso que a gente tem com vocês e com Jesus que Ele estabeleceu. Ele pediu pra gente estabelecer com Ele, que senão... senão a gente não ia estar aqui. Exato, senão a gente estaria dormindo. Ou na piscina, mas nós esperamos um momentinho para falar com vocês, porque vocês são importantes pra gente. Então qualquer coisa que vocês precisarem, podem chamar a gente no nosso direct. Acredito que tem um WhatsApp aí, tio, para eles entrarem em contato. Logo a gente vai colocar o WhatsApp bonitinho para vocês poderem entrar em contato conosco. Tem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, tem a plataforma do YouTube, Desfrutar do Amor de Deus. Todas elas são Desfrutar do Amor de Deus, tá bom? Só colocar lá. Vai aparecer bonitinho, curtam as nossas publicações, compartilhem, para que mais pessoas elas possam ser alcançadas. Deixe ser marcado pelo Espírito Santo de Deus, deixe ser marcado por Jesus. A melhor marca que você vai ter na tua vida é a marca de Jesus na sua vida. E é só aceitar Jesus, falar, Jesus, vem aqui morar no meu coração, tudo bonitinho. E aí ele vai entrar e ele vai começar um processo na sua vida. E cabe a você pegar e falar assim, ó, quanto mais você deixar ele entrar, mais ele vai prosseguir no caminho que ele precisa realizar dentro de você, tá bom? Um beijinho. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Manda beijo pro pessoal, dá tchau pra eles. Tchau, tchau. Até sábado que vem. E a partir das 11 horas da manhã, tá bom? Beijinho.